que é mais puxado, empreender ou mercado financeiro? Empreender, mais puxado. Bem mais puxado. E você hoje tá junto com a Velotax, não é Isso, isso? sou cofundador do Velotex, com o Isso. Eduardo, que também, enfim, a gente se conheceu lá no JP também, então era do mercado financeiro também. Legal. E como que surgiu, assim, a ideia? E conta um pouquinho para o pessoal o que é a Velotex, o que vocês fazem. A Velotex surgiu depois de, enfim, essa trajetória minha de educação financeira, tudo mais, entendendo aí um investidor pessoa física. Em um determinado momento, ali em 2020, muitos seguidores e muitos clientes meus começaram a cair na malha fina. Enfim, não era gente de todos os tipos, quem tinha muito investimento, quem tinha pouco investimento. E eu já tinha tentado ajudar o pessoal, meus cursos, enfim, tinha planilha, tinha vídeo, tava mostrando como fazer tudo certinho. E eu falei, pessoal, vocês não estão assistindo? Aí eu descobri que tinham dois tipos de pessoa. Aquelas que assistiam, entendiam, mas para, enfim, fazer ali a parte do imposto dava muito trabalho. E aí elas acabavam ou fazendo errado, ou deixando para lá, ou até contratando contadores, que acabava sendo bastante caro. E aquelas que não entendiam absolutamente nada e, enfim, tinham bastante dificuldade. E na época eu lembro que eu tive uma cliente em questão, a Flávia, que ela ficou tirando muitas dúvidas comigo em relação a essa parte tributária dos investimentos. E foi aí que eu falei, poxa, para mim isso nunca tinha sido um grande problema, mas eu comecei a, enfim, ver que realmente ali era uma dor grande. E aí eu já tinha tentado montar um site de investimentos, não tinha dado muito certo, contratei lá um desenvolvedor, não foi para frente. E eu tive a ideia de criar, então, uma solução para esse cálculo de imposto de renda. Aí eu liguei pro Eduardo, que a gente já conversou bastante sobre empreendedorismo e tal. Falei, cara, você tinha me falado que estava começando a programar e tudo mais, como é que anda isso daí? Acho que tem uma oportunidade aqui, mas eu falei, ó, é o seguinte, você que vai ter que tocar essa parte do desenvolvimento aí, porque eu não entendo nada e já tentei contratar outros caras e não deu muito certo. Ele falou, não, deixa comigo aqui, me passa as coisas, como é que funcionam mais ou menos as regras e tal, que eu vou tentar montar aqui uma primeira versão, um MVP mesmo. E isso foi em setembro de 2020. E aí a gente lançou a primeira versão em outubro, e foi super bem, assim, era uma solução básica, mais para cálculo de ações mesmo. E, enfim, nos primeiros 10 dias a gente chegou a quase mil usuários, tal, foi bem orgânico assim. E a solução estava realmente funcionando bem, porque eu também utilizava. Então, todas as dores que eu, como investidor, tinha na hora de declarar ou de calcular e tudo mais, eu estava conseguindo solucionar ali. E aí foi bem legal, porque como eu já tinha essa experiência prévia de trabalhar com um investidor comum e tudo mais, então eu já entendia quais eram os pontos que o pessoal ia sentir dificuldade. Então, desde o início, a gente sempre gravou muito vídeo tutorial, tanto para explicar as regras, como realmente para utilizar a plataforma. E aí a gente foi montando. Então, hoje a gente tem já uma solução bem mais completa. Então, a gente ajuda o investidor de bolsa aqui no Brasil, investimentos no exterior, criptoativos, parte de renda mensal para quem é autônomo, quem tem imóvel e põe para alugar, parte de MEI também a gente ajuda, e a gente também tem uma solução completa para o imposto de renda anual. Esse foi o primeiro ano que a gente montou a solução, e aí para quem é investidor e para quem não é investidor também a gente consegue ajudar a fazer uma declaração de ponta a ponta, e muito também com o viés que aqui no Brasil todo mundo tem medo da Receita Federal ou medo de fazer alguma coisa errada, mas que, na verdade, a declaração do imposto de renda, os investidores podem ali extrair vários benefícios, né? Ou aumentar muito o valor para restituir, declarar certinho despesa médica, coisa que muita gente não faz, porque tem medo de fazer errado e aí acaba, enfim, deixando para lá. Mas tem muito dinheiro ali que fica escondido ou que acaba sendo pago impostos meio que de mão beijada, porque não precisa, as regras estão lá, só o pessoal seguir certinho. Então, essa parte também a gente leva bastante a sério, porque no final do dia, né, se você tem até um dado do ano passado, né, que 118 bilhões de reais foram pagos a mais,
em relação aos planos de previdência PGBL, porque o pessoal investiu, mas não colheu o benefício. E o problema nesse caso do PGBL é que quando você investe, você só vai pagar o imposto quando você vai fazer o saque lá na frente. Só que só vale a pena você investir nesse plano de previdência se você colhe o benefício ali no imposto de renda todos os anos. Senão, no final do dia, você vai pagar imposto 2 vezes sobre o mesmo dinheiro, porque você já ganhou esse dinheiro, investiu, se você não colhe o benefício, você vai pagar lá na frente imposto sobre o principal que foi investido e também o rendimento. Então, é muito dinheiro, né? Imagina 100 bilhões na economia a mais todo ano que o pessoal acaba deixando pro governo sem precisar. Então, é um viés legal aí que a gente também quer, enfim, pegar e, de fato, mudar a cabeça dos brasileiros, porque é dinheiro nosso, né? A gente já paga bastante imposto aqui no Brasil, então não precisa ser assim. A gente, então, nasceu para simplificar mesmo. A gente tem um belo time ali de suporte também para responder nas dúvidas, então é algo que a gente se preocupa bastante, que o pessoal fica desconfortável, tem, enfim, bastante dificuldade.